Atos 22, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. Diz assim: irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. E, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a tua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. E porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que têm visto e ouvido. Agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho ao meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisto e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Amém? Até aqui o texto um pouco comprido, mas até aqui. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, medita em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque o seu sacrifício na cruz, Jesus, nos proporcionou a vida eterna. O seu sacrifício na cruz, a sua morte na cruz, que o Senhor se entregou, nos proporcionou a vida eterna, a salvação nossa e dos nossos familiares, dos nossos amados, Pai. Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo venha ministrar agora a sua palavra, Senhor, para o seu povo, Pai. Senhor, ministra na minha vida, ministra na vida do seu povo que aqui está, ministra, Senhor, no coração daqueles que estão assistindo esse vídeo, seja ao vivo, seja gravado, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, ministra a sua palavra agora, Pai, te peço, e que o seu nome seja glorificado, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. Amém.
põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, fala comigo através da sua palavra. Aquece o meu coração agora, Senhor, com a sua voz, assim como o Senhor falou com Paulo. Fala o meu coração agora também, Senhor. Direciona a minha vida, Pai, para que eu faça, não a minha, mas a sua vontade. Que eu faça, Senhor, a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós vemos o testemunho de Paulo, e não era só um testemunho, mas era uma defesa de Paulo. Por quê? Paulo, nesse momento, ele estava sendo preso. Preso por quê? Porque estava pregando o Evangelho. E as pessoas não aceitavam o Evangelho, e eram o quê? Judeus. Amém? Então, os judeus, até, né, como é até hoje, eles não aceitam Jesus como o Messias, como aquele que era o prometido. Amém? Então, Jesus, ele é prometido para o povo de Deus desde a época de Gênesis. Amém? Quando o homem pecou, quando Adão e Eva comeram do fruto, então o Senhor ali já fez uma pequena promessa ali, né, falando ali, dando a entender que o homem se viraria contra, né, a serpente, e que aquele que era prometido se voltaria contra aquele que estava na serpente. Amém? Que é Satanás. E aqui Paulo, irmãos, ele conta a experiência dele, como que ele se converteu ali a Jesus Cristo. Amém? Então, só que para você que não conhece quem era Paulo, que também em outra língua, né, chamava Saulo ou Paulo, ele era um judeu muito bem estudado, ele conhecia muito bem a lei, a Torá, né, que é a parte do Velho Testamento. Então, ele era um cara muito estudado, e ele falava outras línguas, ele falava grego, e ele era cidadão romano também. Amém? Não sei como que ele conseguiu isso aí, mas além de judeu, ele era cidadão romano, então ele poderia transitar no meio também dos romanos ali tranquilamente. E esse Paulo, ele odiava os cristãos. Por quê? Porque ele achava, né, primeiro que ele entendia muito bem da lei do Senhor, do Velho Testamento, e quando ele via esse negócio de que, esse Jesus que morreu na cruz, amém? Ou seja, demonstrava uma certa fraqueza ali para quem não entendia quem seria o Messias. Então, esse Jesus que morreu na cruz, que é um cara manso, né? É um cara pacato. Que Jesus, irmãos, embora Jesus ele tenha até virado as barracas lá do pessoal que estava vendendo a coisa no templo, mas Jesus ele era manso. Amém? Como que eu sei disso? Porque ele fala, né, na palavra de Deus, ele fala assim, né, que que sou manso, né, manso e humilde de coração. Eu esqueci a primeira parte do versículo, não vou lembrar agora, mas Jesus, ele mesmo se declara manso e humilde de coração. E o que os judeus esperavam nessa época não era um cara manso e humilde de coração. Eles esperavam um grande guerreiro, um grande rei, um grande qualquer coisa aí que livrasse o povo de Deus das mãos do inimigo. E Jesus, como ele veio como homem, irmãos, ele não parecia nada com isso. Ele não se parecia com os anseios daquele povo judeu na época. Só que Jesus, irmão, se você for bem, Jesus, ele sim é o grande rei. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. Hoje, Jesus ele tem todo o poder e toda a glória, toda a majestade. E aí, irmãos, você vê que Paulo, ele se levantava contra os judeus, e ele, né, matava os judeus, porque ele não acreditava em Jesus. Paulo esperava um Jesus ou um Messias totalmente diferente daquele que Jesus se apresentou aqui. E aí, só que teve um momento, e Paulo está contando isso, exatamente isso, que Paulo estava ali viajando, tinha lá os empregados dele, outras pessoas que o acompanhavam, e no meio do deserto, imagina o sol no deserto, irmãos, né? Você já pegou um sol assim numa praia com areia bem branquinha, você não consegue nem enxergar direito ali, era mais ou menos o que estava acontecendo ali.
mas veio uma luz, né, uma luz mais brilhante do que o sol ao meio-dia, e dessa luz saiu ali uma voz, e perguntando para Paulo, no caso chamando ele de Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E nesse momento, claro, Saulo, ele caiu com o rosto em terra. A palavra de Deus não fala que ele caiu do cavalo, amém, irmãos? Tem gente que prega isso, que ele caiu do cavalo. A palavra não fala que ele caiu do cavalo, amém? Mas ele caiu com o rosto em terra. Provavelmente ele estava em pé e ele caiu ali, e naquele momento ele já ficou cego. E aí ele perguntou: Senhor, quem és tu? Que imagine só ele, né, com toda essa aparição aí, e de repente vem uma voz e fala assim: Paulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo? E de repente Paulo fala assim: tá bom, quem é você? E aí Jesus se revelou a ele e falou assim: Paulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas Paulo não perseguia Jesus, irmãos. Nem daria para Paulo perseguir Jesus, porque nesse momento Jesus já tinha subido aos céus, e Jesus já estava com todo o poder e toda a glória, assentado no trono à direita do Pai. Então, como que Paulo estava perseguindo Jesus? Sabe como, irmãos? Porque ele estava perseguindo os servos de Jesus, aqueles que eram servos dele, aqueles que acreditavam em Jesus, aqueles que proclamavam o nome de Jesus como Senhor de suas vidas. Então Paulo, ele fazia isso. Então qualquer pessoa que falasse de Jesus, Paulo, ele mandava prender, mandava matar. E foi assim com Estevão, o primeiro mártir da igreja, relatado na palavra. Ele foi morto por Paulo. Não Paulo diretamente, mas ele deu a ordem e as pessoas tacaram a pedra até Estevão morrer. E aí entregaram as roupas de Estevão nas mãos de Paulo. Porque ele era o mandante. Ele quem fazia isso, irmãos. Amém? E dessa forma, irmãos, nós podemos entender que todas as vezes que se nós de fato, declaramos o nome de Jesus como Senhor da nossa vida, se nós de fato, cremos em Jesus como Filho de Deus, confessamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, qualquer perseguição que há contra a sua vida é uma perseguição direta a Jesus. Amém, irmãos? Porque o Senhor, Ele nos protege, Ele nos guarda. Por quê? Porque o sangue dEle está sobre as nossas vidas. Esse sangue que muita gente, muitas vezes, tira o sarro, né? Já viu pessoas falando assim: o sangue de Jesus tem poder. Mas a pessoa, na verdade, ela não crê que o sangue de Jesus tem poder. Virou um jargão na boca dela e na cabeça dela. Mas ela não entende o quanto é poderoso essa frase, que o sangue de Jesus, ele tem poder. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então o sangue de Jesus, ele tem o poder de nos purificar de todo o pecado. Sabia disso? Amém? O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Mas só isso? Não, o sangue de Jesus também, ele nos cobre e nos traz o quê? Proteção sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, quando você falar, o sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus, não fale com chacota, mas declare isso com fé. Ou seja, crendo que de fato, o sangue de Jesus, ele tem poder, e ele pode ter poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, esse sangue, irmãos, foi derramado, e esse sangue está sobre as nossas vidas, ou sobre a vida daqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador. Amém? E quando eu enfatizo essa questão de único e suficiente Salvador, irmãos, porque nós não podemos, estar crendo em Jesus e em Baal, em Jesus e em qualquer outro Deus, não. Jesus, ele é o único. Ele mesmo falou assim: eu sou o quê? O que ele falou que ele era? O caminho, a verdade e a vida. O que mais que ele falou? Ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. Então Jesus mesmo, ele declarou, ele é o único caminho, não existe vários, irmãos. Amém? Não tem essa que todas as religiões são caminhos e todas elas levam a Deus. Não.
Jesus, ele é a única forma de nós chegarmos a Deus. Não tem outra forma, irmãos. Amém? Não tem outra forma, é a única forma que nós temos. E Paulo, ele estava cego. Então, quando ele ficou cego ali na aparição de Jesus, eu creio que foi uma forma de que Deus fez para externar qual que era a situação espiritual dele. Por quê? Ele não conseguia, embora tivesse muito estudo, conhecesse, fosse inteligente, tivesse cultura, mas Paulo, ele não enxergava que Jesus, sim, era o Messias aguardado por ele e todos os judeus, ou a maioria dos judeus da época. Amém, irmãos? Agora, quantas vezes, olha aqui para mim, quantas vezes, de repente, você pode estar com essa cegueira de Paulo? Amém? Ah, como assim? Não, eu creio em Jesus, eu não persigo, cristãos, não, nada disso. Não estou falando disso. Porque a nossa cegueira, ela pode se manifestar de outras formas. Amém? Porque pensa bem, qual que era a cegueira de Paulo, né? A cegueira de Paulo, irmãos, é porque ele simplesmente ele tinha uma outra visão de quem seria o Messias. Amém? Paulo, ele esperava o Messias do jeito que ele esperava. Amém? Ele não esperava que o Messias seria aquele Jesus pacato, que tivesse ali os seus discípulos, que não batia em ninguém, que pregava o amor. Não, ele não esperava isso, assim como outros judeus. Amém? E agora, o que você tem esperado desse Jesus? Pensa aí no seu lugar, o que você tem esperado desse Jesus? Jesus mesmo, ele fez essa pergunta, mais ou menos assim, para os seus discípulos. Porque ele falou assim, ele perguntou assim, olha, quem que as pessoas estão falando que eu sou? Então Jesus fez essa enquete com os discípulos. E os discípulos foram falando, porque os discípulos, eles tinham vindo ali da rua ali, acho que tinham pregado também para as pessoas, tinham orado por elas, e aí eles voltaram e Jesus perguntou, olha, quem as pessoas acham que eu sou? Aí eles falaram assim, mestre, tem uns que dizem que o Senhor é Elias, tem uns que dizem que acho que o Senhor é Moisés, tem uns que dizem que o Senhor é isso, quer dizer, cada pessoa dizia que Jesus era algo diferente, ninguém tinha entendido ainda quem era Jesus, irmãos. Aí Jesus fez a pergunta matadora. Qual foi essa pergunta? Ele perguntou isso para os seus próprios discípulos, aqueles que andavam com Jesus diariamente, ficaram andando com ele durante 3 anos, que viram Jesus fazer milagres, ouviram muitas pregações e muitos ensinos de Jesus, a respeito de quem ele era, do que ele veio fazer aqui, e várias outras coisas. E aí ele perguntou para os seus discípulos, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí, irmãos, quem que respondeu ali? Pedrão. Amém? Pedro, que era o mais atiradão, e por ele ser atiradão, ele acertava mais e errava mais também. Pedro é aquele cara que sempre levantava a mão para falar alguma coisa. E aí, quando Jesus perguntou, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro, naquele momento, ele teve o quê? Uma revelação do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz isso. Amém? Jesus mesmo disse para ele. E ele respondeu o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, ele respondeu corretamente quem era de fato Jesus. Jesus não era a reencarnação de Elias, Jesus não era a reencarnação de ninguém, de Moisés, de ninguém. Jesus não era só um profeta, Jesus não é, não, Jesus, ele estava ali já como o Messias, o prometido, aquele que iria levar salvação não só para Israel, mas para toda a humanidade, irmãos. E Pedro, ele entendeu isso e ele respondeu corretamente. De repente, para a gente assim, a gente fala assim, normal, é isso, eu sei que é isso. Não, normal porque você sempre está ouvindo pregação, e mesmo que você esteja de vez em quando cochilando, de vez em quando desatento, de vez em quando pensando na morte da bezerra, mas você, alguma coisa você ouve. Ouve ou não ouve? Amém ou não? Glória a Deus. Então, irmãos, Pedro,
E Jesus falou assim, ó, Pedro, quem te revelou isso aí não foi a carne, mas quem te revelou isso aí foi quem? O Espírito Santo. Então Jesus mesmo falou, ele respondeu certo, por quê? Porque naquele momento ele teve uma revelação de Deus, de quem era Jesus. Ou seja, irmãos, você vê tanta gente falando tanta coisa de Jesus, que as pessoas, você vê que as pessoas não entendem. Talvez você seja essa pessoa que não entende quem é Jesus. Talvez você seja, não sei. Porque as pessoas ainda hoje, umas dizem que Jesus, ele veio trazer, ele veio mostrar um grande exemplo para nós. Não, Jesus não veio dar exemplo, irmãos. Ele não veio para isso. Ele até deu exemplo, por quê? Porque ele era Jesus. Porque ele era o Messias. Então é claro que ele deixou muitos exemplos. Mas ele não veio para isso. E algumas pessoas falam, não, Jesus foi um grande profeta. Então tem alguns judeus que acham que Jesus era um grande profeta. Tem alguns muçulmanos também, se não me engano, que também acham que Jesus foi um profeta. Mas Jesus não foi um profeta. Ele profetizou? Profetizou. Por quê? Ele é o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus. Jesus, ele mesmo como homem ali, Jesus era a própria palavra de Deus. Então é claro que ele profetizou. É claro que ele se comportou como um profeta também. Mas Jesus não é isso. E não veio aqui para esse mundo para profetizar nada. Ele profetizou, mas não foi esse o motivo dele ter vindo, irmãos. Amém? Nós precisamos entender isso, em nome de Jesus. Precisamos conhecer esse Jesus melhor. Amém? Então, pastor, mas eu não entendo quem que é Jesus. Jesus é o Cristo, é o prometido, é o Filho do Deus vivo. Tudo bem, pastor, mas aí o que isso influencia na minha vida? Influencia que, se eu quero ser salvo, se você quer ser salvo, a palavra de Deus diz que com a nossa boca, primeiro com o coração, nós devemos crer que Ele é quem? O Filho de Deus. Amém, irmãos? E com a nossa boca nós devemos o quê? Confessar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Salvador. Amém? É isso. Pastor, mas eu não entendo direito ainda. Aí entra a revelação, irmãos. Por quê? Pedro, quando ele falou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus falou para ele assim, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo que te revelou isso aí. Então Pedro respondeu corretamente, não é porque Pedro só prestava atenção, mas porque Pedro, ele teve uma revelação do Espírito Santo naquele momento, irmãos. Então, se nós queremos conhecer Jesus, de fato, se nós queremos conhecer Jesus da melhor forma possível, o que nós devemos ter então? Revelação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmãos. Glória a Deus. Então nós temos que pedir isso, Senhor, se revela a mim, Senhor. Glória a Deus. Nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, que o seu Espírito Santo me revele quem Tu és, para que nós possamos, irmãos, entender Jesus. Sabe quando você conhece uma pessoa, que só dela fazer uma cara assim, não precisa fazer uma cara muito, não. Às vezes tem gente que conhece a pessoa, ao ponto dela fazer só um assim, na boca assim, ó. Sabe? Deu para ver aí? Deu ou não? De longe aí? Sabe, quando a pessoa faz só assim, ó. Aí você já olha e fala assim, ixi, fulano tá bravo, ou tá tirando sarro, ou tá, sabe, sei lá. Você conhece a pessoa. Não importa, só um gestozinho dela. Você já olha como você conhece, você já sabe mais ou menos o que ela está pensando ou tramando em relação ao contexto. É ou não é? Por que a gente conhece? Porque provavelmente nós temos uma certa intimidade com essa pessoa. E quando eu digo intimidade, irmãos, pode ser uma intimidade de uma amizade, ou seja, você conhece tanto a pessoa. Se você tiver com uma roupa rasgada, sei lá, perto dela, você não vai ficar com vergonha, por quê? Você já conhece. Já tem intimidade já, uma pessoa que você conhece há muito tempo. Então, da mesma forma, nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor, de viver as coisas dele e pedir essa revelação do Espírito Santo, sabe por quê? Porque aí, irmãos, mesmo que aconteça, Deus permita que aconteça algumas coisas, por nós conhecermos esse Deus, nós vamos falar assim, espera aí, Deus tem um propósito,
Sabe assim? E você vai saber, você não vai sair aí desesperado aí, desesperada, porque aconteceu ou deixou de acontecer alguma coisa, porque você conhece o Senhor. Glória a Deus. Então essa revelação de Deus para as nossas vidas não é uma vez só na vida, mas o Senhor, na nossa busca, Ele vai o quê? Nos ensinando, se revelando a nós, como Ele se revelou a Paulo. Então essa primeira revelação foi a primeira, irmãos. Deu para ele conhecer Jesus? Um pouco. No mínimo, nessa aparição que Jesus fez aqui para Paulo, Paulo entendeu quem era Jesus. Amém? Nessa apariçãozinha que Jesus fez para Paulo, naquele momento, com certeza mudou o conceito de Paulo de que Jesus era um charlatão. Mudou ou não mudou? Mudou, irmãos. Veio uma luz mais clara que a luz do meio-dia, ao ponto de Paulo cair com o rosto em terra, cair ajoelhado ali, com o rosto em terra, sem entender. Na hora ficou cego, ouviu uma voz que as pessoas que estavam ali, elas viram a luz, mas não discerniram direito a voz. Só quem ouviu, então, pelo que eu entendi aqui, só quem ouviu foi ele. Então Jesus falou para quem? Para Paulo. Então, essa aparição de Jesus para Paulo já deu uma ideia muito boa de quem era Jesus. De que Jesus, esse Jesus que apareceu para Paulo, não era mais o Jesus ali pacífico, que qualquer um poderia cuspir nele, qualquer um poderia bater nele, não, irmãos. Esse Jesus que apareceu para Paulo, ninguém poderia tocar nele, irmãos. Amém? Esse Jesus que apareceu para Paulo, Paulo não poderia resistir a esse Jesus, irmãos. Paulo, ele conheceu ali naquele momento, aquele pequeno momento, ele conheceu muito quem era Jesus. Com certeza, mais do que qualquer um de nós aqui. Porque ele teve uma experiência tremenda com o Senhor naquele momento, irmãos. E isso mudou a vida dele, mudou a visão dele, literalmente, inclusive. Mudou a forma dele viver. Ele que era zeloso pela lei, ele que mandava matar cristãos, prender cristãos. Só aquele momento já foi suficiente para que ele encerrasse qualquer tipo de atividade dessa, de prender cristãos, de falar contra cristãos e de perseguir cristãos. Glória a Deus. Olha a importância de nós termos experiências com Deus. Experiências que vão além daquilo que é simplesmente ler a palavra. A palavra, e eu não estou falando que a palavra é inútil, não, irmãos. Pelo contrário, a palavra, a letra da palavra, ela nos vivifica. Glória a Deus. Pastor, mas tem falando na palavra que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, o contexto ali é o seguinte, não fica só lendo isso aqui intelectualmente. Você precisa ler e praticar. Você precisa ler e buscar o que? Essa experiência com o Senhor. Amém, irmãos? Então a letra é importante? Claro que é importante. Mas só a letra? Não. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Amém? Assim como Pedro, mesmo ele sendo ensinado ali por Jesus, então, quando eu digo ensinado por Jesus, ali é a letra, irmão. Jesus estava ensinando a letra para ele. Mas naquele momento houve uma revelação do Espírito Santo para Pedro. Amém? Então esse momento aqui que Paulo também está contando, foi uma revelação ali espiritual, porque Paulo ele tinha muito da letra, irmãos, muito. Ele conhecia tudo. Ele era um mestre ali da palavra. Conhecia. Mas quando Jesus aparece para ele, tudo aquilo que ele sabia da palavra, irmãos, algumas coisas se completaram e outras não serviram mais para nada. Por quê? Aí o nível aqui era outro, irmãos. O nível de experiência que ele teve com Jesus era outro completamente diferente.
Amém? E a partir de então, irmãos, Paulo nunca mais ele largou Jesus. Amém? E olha que ele foi perseguido, foi preso várias vezes, foi jurado de morte várias vezes, e aqui mesmo você vê aqui, né, que Jesus mesmo falando assim: Paulo, sai daí, porque ninguém vai crer em você. Não, Jesus, mas se eu contar a minha experiência, né, ele tentou ainda, Jesus falou assim, aí depois Jesus falou assim, ó, vai porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Então, Deus tinha outros planos para Paulo, irmãos. Amém? E Paulo, ele abdicou da vida dele para servir a Jesus. Por quê? Porque ele teve uma experiência com Deus. Amém, irmãos? E aí, sabe aquela situação que a pessoa fala assim: ah, não gostei, o que, sei lá, o que o pastor falou, o que a irmã fulana falou, que não gostei, que não sei o que lá, não gostei do louvor, não gosto mais da igreja com toda tecnologia, isso aí não é de Deus, sei lá o quê, que as pessoas hoje em dia, elas colocam barreira para elas não virem mais à igreja. Sabe esse negócio assim, irmãos? Eu estou com frio, estou com calor, eu estou cansado, eu estou isso, estou aquilo, estou desanimado. Tudo isso passa. Sabe quando? Quando nós temos experiência com o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, por isso nós precisamos buscar essa experiência com o Senhor. Por quê, irmãos? Porque sim, eu posso estar cansado o que for, eu posso estar desanimado o que for, irmãos. Você acha que sempre, todo dia que eu estou aqui, eu estou animadão? Você acha que sim? Não, irmãos. Tem noite que eu estou assim, só pela misericórdia de Deus, irmãos. Amém? Cansado, desmotivado, mas aí o Senhor me motiva. Aí as experiências que eu tenho com o Senhor me motivam, e elas, né, fazem com que eu mesmo muito cansado, eu continue fazendo a obra dele. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, nós precisamos, né, seguir para o alvo que é Jesus Cristo, como diz a palavra. Amém? Por quê, irmãos? Porque uma vez que você tem um alvo, você não fica olhando para o lado. Amém? Você não fica olhando para as outras coisas, para o vento, para a mudança de lua, para a fofoqueira que está falando da sua vida, para a pessoa que está falando contra você, para os problemas, para isso, para aquilo. Não, você tem um alvo. E se esse alvo for Jesus Cristo, sabe o que vai acontecer? Você jamais vai se apartar dele. Amém?